Oi, oi! Me chamo Thaís Cristina, sou psicóloga clínica. Eu me chamo Débora Lima, sou psicóloga clínica. E no nosso episódio de hoje vamos falar sobre a armadilha da comparação. E aí, Você você já já caiu caiu nessa nessa armadilha? armadilha? Já, Thaís. Quem nunca caiu? É muito comum essa questão da comparação social, mas hoje nós queremos chamar a atenção para quando isso traz adoecimento, essa questão da comparação, porque às vezes eu vejo a vida do outro e acabo me colocando para baixo, no sentido de achar, nossa, tem uma pessoa que tem a vida profissional mais interessante ou o corpo mais bonito, e isso traz uma série de complicações, trazendo para essa questão do lado emocional, pode desencadear em ansiedade e outras questões. Por isso que a comparação é muitas vezes gerado um adoecimento emocional muito grave, gerando ansiedade, depressão e muitas vezes esse pensamento mais negativo. Tem algumas teorias que já trazem esse pensamento disfuncional negativo, na qual vemos mais o lado que não funciona do que as nossas próprias conquistas. E a gente vai percebendo muitas vezes, né, Débora, na questão até das redes sociais. Sim. O quanto as Uhum. pessoas vão imergindo as situações que acontecem só ali no digital, mas esquecem muitas vezes dos bastidores. O que que acontece por trás também, né? Isso, da vida real, porque eu falo que as redes sociais é só um recorte. Eu coloco o que eu quero, normalmente as coisas positivas, as coisas bonitas, e não coloco os bastidores. Então é muito injusto essa questão da comparação de uma coisa que não é real. Nós nunca vamos conseguir, chegar, naquele nível, por exemplo, que é um nível que não é real, que é um recorte. Então é importante pensar nisso para não se comparar. Uma questão interessante, uma pesquisa da SDB falando que 65% das mulheres se comparam nessa questão de beleza, aparência, de pensar que tem um corpo ideal, então tem um aumento dessa questão da estética para chegar num certo padrão. Isso é tão, pesado no sentido, assim, de forçar a chegar num padrão que é de outra pessoa, traz muito adoecimento, assim, se não pensarmos isso com uma atenção, ter um equilíbrio nesse sentido. E queira ou não, isso também vai levando a outros comportamentos que são negativos, como tanta baixa autoestima, tanta insegurança, tanto também reforçando alguns comportamentos da pessoa se colocar numa posição tão negativa que ela se sinta meio que impostora com ela mesma, sabe uma sensação de fraude? Como Sim. que o outro consegue e eu não consigo? Como que eu consigo lidar também com essa situação que sempre o outro está postando, sempre o outro está vivendo uma vida diferente e que eu desejava estar A vivendo? vida do outro sempre é mais legal. É, a grama do vizinho sempre mais verde, tem aquele ditado também, né. Então aqui a gente tem que entender que existe um fator que afeta o nosso psicológico. Então ali temos o excesso de dopamina, na qual o nosso cérebro está toda hora pensando e querendo prazer imediato, por isso que a gente passa horas e horas passando o dedinho ali na tela, né, E Débora? você já viu uma outra questão também? Nós precisamos de um reforço. Às vezes nós publicamos uma foto e toda vez eu volto ali para ver se tem algum comentário, alguma curtida, e Não. acaba que isso vai se tornando A gente volta essencial. ainda para comparar se a nossa foto está boa mesmo, depois que a gente já viu mais de 10 vezes, Sim. se realmente é aquilo que a gente quer. Então, assim, a baixa autoestima também está ligada aqui. O que que é uma baixa autoestima? É quando a pessoa se coloca naquela situação que ela não se posiciona, não se valoriza, nem reconhece seu real valor. Porque uma pessoa que tem uma boa autoestima é uma pessoa que reconhece seu valor, suas potencialidades, suas qualidades, mas ao mesmo tempo seus defeitos, suas inseguranças, suas vulnerabilidades, e ela reconhece que ela consegue lidar com tudo isso de forma saudável. Porque o que que a gente está trazendo aqui? Que a comparação em excesso, ela é negativa e trazem efeitos maléficos para o nosso cérebro. Isso é verdade. E assim, é importante que a comparação é um fator comum a todos que vivemos em sociedade, mas é chamar atenção para quando isso traz adoecimento, porque às vezes, eu me comparo, por exemplo, com a Thaís, mas eu às vezes me inspiro nela, então essas questões são Tem uma interessantes diferença, né? até para o crescimento. Isso.
Tem uma diferença entre uma comparação que é boa e saudável e uma comparação que é ruim e negativa. Como que a gente pode explicar isso, Débora? Vamos pensar que, eu tô aqui fazendo a gente está fazendo esse podcast, a gente pensou, né, em trazer mais conhecimento para vocês sobre a psicologia na vida real, só que aí tem outra pessoa ali se compara: "Nossa, mas como que elas conseguem fazer isso? Como que elas pensaram nisso? Nossa, será como que está sendo esse processo? Por que que elas conseguem e eu não consigo?". Eu acho que são essas frases: "Eu não consigo, eu não sou boa o A minha suficiente". vida é a pior, por que que, uma pessoa em específico consegue e eu não? Então acaba que nós vamos acreditando nessas questões, uma série de crenças negativas Isso que que eu ia não são falar. reais. Essas crenças nucleares fazem com que nosso cérebro entenda que a gente nunca vai conseguir, que parece que para nós sempre é o mais difícil. E será que é mesmo? O que que você acha, Débora? Não, todo mundo tem suas lutas, seus desafios, as questões que ficam ali nos bastidores, mas acaba que por conta das redes sociais, que é o principal fator, que as pessoas colocam só o que é belo, o que é positivo, nós ficamos com essa falsa sensação de um ideal perfeito. Sim, e eu acredito também que isso também permeia um pouco sobre o perfeccionismo e a avaliação negativa que fazemos de nós e que a gente acha que os outros também vão fazer. Uhum. Vamos parar para pensar que o perfeccionismo é um excesso, né, gente, na qual a gente acredita mesmo que se eu não fazer daquela forma, da forma que o outro faz, da forma que o outro pensa, nunca vai dar certo. Vamos ali para alguns exemplos básicos: corrida, Bob Goods, hã, Morango do Amor. Então, se a gente não está consumindo tudo isso, não estamos no padrão da O sociedade. que tá na moda, e isso é tão perigoso, porque, por exemplo, eu posso não gostar de corrida e a Thaís pode gostar, e aí se eu me forço a fazer uma corrida, sendo que eu tenho maior habilidade, por exemplo, com lutas, então volta para a questão que é essencial, do autoconhecimento, para eu saber o Isso, que é meu, o que é do outro, isso é essencial para essa questão de buscar essa saúde mental, porque isso. quando eu consigo fazer essa separação, eu consigo me inspirar, mas sem me diminuir. Exato. E vamos pensar que no nosso primeiro episódio, quem não assistiu, vai lá ver sobre Isso. autoconhecimento, que a gente já explica muita coisa sobre isso, né, Sim. Débora? E, gente, não dá pra gente acordar 4 horas da manhã se você tem um trabalho que já te exige muito. Não Regime CLT, por exemplo, das é 8 às 18, é difícil. uma outra rotina. É, não dá pra gente romantizar uma vida que o outro traz na nossa telinha, se não estamos nas mesmas condições, a gente tem que ser mais realista com a nossa vida. Totalmente. Só que a gente não vai tentar? Não, a gente pode tentar e ser mais funcional da forma da sua rotina e da forma da sua vida, não na vida do outro. Isso, e acaba que hoje tem muitas pessoas que postam, né, que treinam em horário de herdeira, já viu, Aham. Thaís? Acordam, preparam o café da manhã, treinam às 9, 10 horas da manhã e acaba que uma pessoa que não tem essa rotina, por exemplo, que trabalha das 8 às 18, numa rotina mais fixa, se sente: "Poxa, eu não consigo". Mas Sim. aí eu posso sim, de repente, treinar à noite, é uma outra rotina em realidades totalmente diferentes, mas eu tenho que pensar que que eu consigo fazer de melhor na minha rotina, Sim. Por com isso o que a que gente eu tem que evitar esse consigo. pensamento negativo diante das coisas, tá. Então como que a gente vai para a prática agora, para a gente evitar um Exatamente. pouco essa comparação negativa? Lembrando, tem uma comparação que é boa, que faz a gente se E é reforçar, comum, né, crescer, Thaís? que é comum, que é Uhum. boa, que a gente se inspira. Isso. Já a negativa é o que a gente quer dar algumas dicas para vocês agora. Isso. Uma questão que eu acho interessante é diminuir o tempo de tela, sabe, de ficar vendo a vida do outro, vamos investir nas nossas vidas. Por exemplo, fazer uma leitura, tem pessoas que passam 3, 4 horas seguidas ali no Instagram, vendo a vida das outras Uhum. pessoas, então tenta fazer outras coisas. Uma outra Sim. questão também é parar de seguir certos perfis de uma vida que é Isso. totalmente diferente da nossa e às vezes Sim. eu percebo que ver demais aquela É pessoa me traz autodestrutivo. adoecimento, porque ela tem uma rotina totalmente Sim. diferente. Hoje temos alguns aplicativos também que bloqueiam a tela do celular quando dá um certo limite de tempo de uso de redes. Ótimo. Por quê? Percebemos que a nossa produtividade, ela também vai caindo. Temos estudos que já trazem que você acessando a tela, quando você tem que estudar, tem que focar em alguma coisa, seu cérebro demora até 20 minutos para ele recuperar a sua atenção. Por isso que muitas vezes, o foco, a concentração, ela tá tão forte na nossa vida hoje. Porque as redes sociais, não somente isso, né, gente, rouba muito a nossa atenção.
E hoje precisamos de atenção para ter uma vida produtiva, mais feliz e muito mais saudável. Isso. Outra questão também é o autoconhecimento, entender o que é meu, o que é do outro, o que eu gosto, o que eu não gosto. E também pensar na minha rotina, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor dentro das minhas condições, dentro da minha realidade, essa Sim. questão de organização também. A terapia é excelente nessa busca do autoconhecimento, hein. Eu acho, assim, que a terapia, ela muitas vezes esclarece e clareia muitas Isso é condições da verdade. nossas dificuldades e muitas vezes daquilo que está impedindo o nosso crescimento pessoal. Então, igual a Débora falou, uma organização, ela não é importante só no nosso ambiente físico, ela é importante também para nossa mente funcionar melhor. Quanto mais a gente é organizado aqui nas nossas emoções, na nossa mente, as nossas relações melhoram, a nossa profissão, a nossa vida pessoal, a nossa vida social. Então é só benefícios, né, Débora? Isso, e a questão também de cuidar da mente, mas também cuidar do corpo, fazer um exercício físico, que é essencial, né, tudo para diminuir esse tempo de telas também, uma Uhum, questão, eu reforço a questão da leitura, que é excelente, é um momento uhum. com você mesmo. Então o intuito do nosso episódio de hoje foi trazer essa questão da comparação excessiva nesse aspecto quando traz adoecimento. Então, para sair dessa armadilha emocional, precisamos reconhecer quem somos nós diante da nossa vida e tirar um pouco Exatamente. essa comparação negativa do outro como um espelho que não está refletindo muito bem para nós nesse momento. Então, para você que gostou desse conteúdo, que quer saber mais, começa aqui a seguir a gente no nosso podcast aqui agora, Psicologia para a Vida Real e no YouTube também. É isso. E lembre-se, você é uma pessoa única Você é uma pessoa singular. e muito importante, então cuide-se com amor.